Então o transplante de célula-tronco, ele pode ser autólogo, eu tiro de mim para mim. Ele pode ser singênico, eu tenho um irmão gêmeo, univitelino, idêntico. Se você nunca viu clone, quero que você saiba que você pode, quando existe dois irmãos gêmeos idênticos, isso é uma clonagem que ocorreu espontaneamente. Eu posso ter até 8 clonagens espontâneas. Teoricamente, eu posso ter 8 irmãos gêmeos idênticos. É o máximo que a biologia permite. E já aconteceu isso no mundo, já nasceram 8. O máximo, você vai estudar biologia, quando você estuda a embriologia, você vai até a mórula. Até a mórula. A mórula inicial tem 8 células. Cada célula daquela pode se tornar um indivíduo. Então, na teoria e também na prática, eu posso ter no máximo 8 irmãos gêmeos idênticos. E eu tenho o transplante halogênico, que eu tenho ele autólogo, de mim para mim. Eu tenho ele singênico, eu usei o meu irmão gêmeo univitelino. E eu tenho o halogênico, onde eu fiz um teste de compatibilidade e eu posso receber a medula de uma outra pessoa, que é um grande problema. A limitação enorme no transplante medular é que existe muito mais gente precisando do que a doador disponível com histocompatibilidade. Aí é que vai entrar a célula-tronco na jogada. Bom, então, aqui a terapia celular, entre aspas, também tem 368 mil citações científicas. Tá aí, cada lugar que aparecer, vai aparecer terapia celular. E existe uma série de acrônimos e sigla. Eu sei que para você talvez não faça diferença o que é acrônimo, o que é sigla, mas existe uma distinção técnica. Acrônimo é quando eu junto letras e faço uma palavra pronunciável na língua que eu estou trabalhando. E sigla, como por exemplo esse aqui, ó, é uma sigla. Somatic Cell Nuclear Transfer. Transferência nuclear de célula somática, onde eu faço clonagem. Você vai ver como é que faz clonagem. Como é que você clona um animal. Como é que a Dolly foi clonada. Isso é uma sigla. Isso, em português não dá palavra nenhuma. Ou como, por exemplo, terapia com células tronco hematopoéticas. Isso é uma sigla. Como, por exemplo, célula-tronco pluripotente induzida. É uma sigla. Então, está cheio de siglas e acrônimos no mundo das células-tronco, tá bom? Só para você se preparar com isso. Só que eu queria passar para você uma curiosidade, que per capita Israel é 10 vezes mais produtivo que os Estados Unidos no que diz respeito às células-tronco. Existe uma característica da religião, da interpretação da vida que ajuda eles. Para a religião judaica, até 40 dias o embrião não tem nenhuma, ainda não tem alma, vamos dizer assim. Então isso facilita para eles a pesquisa. Bom, deve estar lembrado, pelo menos na história, eu estava lá assistindo, mas o Apollo 11, no dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong pisou na Lua. Pequeno passo para o homem, grande passo para a humanidade. Então o Apollo 11 levou o homem à Lua, né? E foi no módulo chamava Eagle, por isso que está aqui representado por essa águia, porque chamava Eagle o módulo que pousou na Lua. Cada geração presencia uma revolução que muda o mundo para sempre. Antes da Lua, depois da Lua. Na nossa geração, a revolução é a descoberta e aplicação clínica das células-tronco. O Brasil está na sua infância. Não aprendeu nem a andar ainda. E o mundo está muito acelerado. A discrepância entre o Brasil e o resto do mundo, principalmente Estados Unidos, Israel, Canadá e etc., vai ficando cada vez maior. Porque aqui exige muita tecnologia. E quando exige tecnologia, países como o nosso, infelizmente, fica para trás. Você vai dizer assim, mas será que precisa? Mas nós não temos os transplantes? Pois é, só para você ter uma ideia, um transplante cardíaco, a sobrevida em 10 anos é 50%. Você acha que você resolveu o seu problema?
Em 10 anos, 50% dos pacientes transplantados do coração estão mortos. Então isso aqui é paliativo, isso não resolveu tanto o problema. Sem falar que não existe coração para todo mundo para transplantar. Sem falar do preço de um transplante cardíaco, que é um absurdo. Então esse paradigma está morrendo. Todo paradigma chega a um ponto. Tinha um paradigma, o cara andava a pé, aí apareceu, domesticou o cavalo. Aí o cavalo andou de cavalo, aí teve a charrete. Aí andaram de charrete muitos anos. Aí veio o Henry Ford, veio e trouxe o Ford bigode. Isso vai mudando, um paradigma morre. Tem uma época que a Terra era plana, depois a Terra ficou redonda. O paradigma da Terra plana foi por um tempo até que não deu mais. Isso aqui ninguém te sustenta. Porque fica caro demais, não tem doadores. Só nos Estados Unidos tem 100 mil pessoas esperando por órgão. 100 mil pessoas, só nos Estados Unidos, esperando por órgão. Pra você ter uma ideia. Então nós temos as células tronco embrionárias, você vai virar um especialista nelas. Você tem as células tronco específicas de tecidos. O coração, por incrível que pareça, apesar de ser um órgão pós-mitótico, antigamente acreditava-se que o coração e o cérebro eram órgãos pós-mitóticos, ou seja, nada muda. Hoje nós sabemos que não é verdade. Eu pego um homem, tiro o coração dele, transplanto um coração de mulher num peito de um homem. Daqui a uns tempos, se eu marcar o cromossoma Y do homem, porque o coração da mulher que entrou no peito do homem não tem cromossoma Y, só tem cromossoma XX. Hoje é fácil marcar cromossoma Y. Eu marco o cromossoma Y, depois de 1, 2 anos, no coração daquele homem tem células com cromossoma Y. Pô, não veio da mulher que deu o coração para ele, porque ela tem XX. Ou seja, existe uma renovação celular. Não é um órgão pós-mitótico, como se acreditava. Nem o coração, nem o cérebro. Então, as células tronco específicas de cada tecido, por exemplo, a cada 4 dias, toda a seu epitélio intestinal muda. Lá no CRIP, lá no fundo da vilosidade, existe uma célula tronco fazendo isso. A sua córnea está viva, porque em volta da sua íris tem o limbo epitelial, são células tronco que estão ali para manter a sua córnea viva. Então tudo renova, tudo vai renovando. O seu esqueleto renova em 10 anos. Em 10 anos você não tem nenhuma célula esquelética hoje que você tinha 11 anos atrás. Houve um turnover, mudou. E você tem essa reprogramação que deu a Yamanaka, Prêmio Nobel de Medicina em 2012, porque em 2006 ele fez em Camundong, e em 2007 no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Cambridge, junto ao Boston, eles fizeram em seres humanos, com células humanas, em laboratório com células humanas. Então você que está sendo introduzido ao assunto, você tem 3 tipos importantes de célula-tronco para aprender. Você tem que aprender a célula-tronco embrionária, você tem que aprender a célula-tronco específica de tecido, uma para o cérebro, uma para o coração, uma para o intestino e assim por diante. E você tem que aprender sobre células-tronco pluripotentes induzidas, que é o chamado, que eu chamo de marcha ré biológica, que é chamado na literatura de reprogramação. Ironicamente, células-tronco embrionárias não existem na natureza. Isso é o primeiro choque para quem não entende células-tronco. Elas não existem na natureza. Como assim elas não existem na natureza? Elas não existem. Eu tenho que pegar um óvulo, um espermatozoide, fecundar in vitro, deixar por 5 dias. Quando tiver 5 dias de fertilização in vitro, eu pego aquele embrião in vitro e tiro o do embrioblasto, que vocês vão ver, e aí eu faço uma cultura e faço células embrionárias. Então a primeira puxada de tapete que eu dou em você é que não existe célula-tronco embrionária na natureza. Ninguém mata ninguém, não tem nada.
É assim, você pega um óvulo, pega um espermatozoide, faz um IVF, que se chama a fertilização in vitro fertilização, chama IVF. Aí você guarda esse óvulo fecundado por 5 dias numa cultura. Em 5 dias ele vai ter uma estrutura que chama ICM, Inner Cell Mass, você vai ver o que é, que nós chamamos aqui de botão embrionário ou de embrioblasto. E dali se tira uma célula. E aí se faz a célula embrionária. Isso é até a mórula. No 6º dia isso já não dá mais. Porque no 6º dia para frente, aquelas células do ICM, elas deixam de ser totipotentes e passam a ser pluripotentes. Vocês vão virar um especialista nisso daqui a pouco. A célula-tronco embrionária é um artefato criado pelo homem, não sendo uma entidade pertencente à natureza. Mas como você chama de embrionário, dá um problema político e ético, que o ignorante não entende. Então não adianta, falou que é embrionária, você vai ter gente querendo te jogar pedra, querendo quebrar a sua instituição, sem saber o que está acontecendo, por pura ignorância. E eles chegaram à conclusão que não adianta, o nome embrionário já traz, estou matando embrião, estou matando gente, e nada. Isso não existe na natureza. A célula adulta é mais um termo político que biológico. É tudo que não seja a célula embrionária, e elas são totalmente divergentes. Então a célula adulta, na realidade, não quer dizer nada, é um termo político para sair do termo embrionário. Por isso que dá essa confusão toda na classificação. Deixa eu mostrar para você. Você aprendeu que tem 3 células importantes tronco. A célula tronco embrionária, nós vamos estudar em profundidade. A célula tronco específica do tecido, também chamada de célula satélite. Todo tecido tem o seu, inclusive o coração tem o seu, inclusive o cérebro tem o seu. E a célula tronco pluripotente induzida. Olha que interessante. A célula tronco pluripotente induzida, eu pego uma célula da pele, faço uma reprogramação nela, faço um macharré biológico nela, que faço ela virar uma célula tronco embrionária. Mas eu chamo ela de adulto. Olha como é que está a nomenclatura. E essa aqui é uma célula que eu encontro já lá no corpo, pronto. As duas são chamadas de células tronco adulto, apesar de terem propriedades totalmente diferentes. Então eu quero que você entenda 2 coisas. Primeiro, que célula tronco embrionária não existe na natureza. É um artefato criado pelo ser humano no laboratório. Isso acho que muda muito o seu conceito com relação à célula tronco embrionária. E segundo, que a classificação de célula tronco adulto é puramente um termo político, não é um termo biológico. Isso também muda muito o modo de você pensar sobre células tronco. Eu tenho um turnover, uma rotatividade, primeiro metabólica, celular. Aquela acetilcolina que eu tenho, ela acabou de ser destruída, eu tenho que fabricar outra. Aquela noradrenalina, aquele cortisol, estou fabricando. Esse turnover, ele é metabólico, ele é molecular. Mas eu tenho um outro turnover, que é o turnover, que é a rotatividade celular. E para fazer a cada 4 dias, toda o epitélio do meu intestino muda. Cada 4 dias, muda tudo. Não fica uma célula. Então essa rotatividade, esse turnover celular, para isso acontecer, tem que ter célula tronco. Então nós temos células troncos em todos os órgãos. Se parar suas células tronco, você morre. Aliás, você vai ver mais para frente, tem um pesquisador que sugere o seguinte, que todo atestado de óbito deveria constar assim, esgotamento de células tronco. Causa da morte, esgotamento de células tronco. E que é verdade, exatamente, biologicamente, uma morte é nada mais, nada menos do que um esgotamento de células tronco. Vamos prestar uma homenagem ao Dr. Charles Lebron. Ele era um professor da Universidade McGill em Montreal. Ele foi um dos responsáveis por todo esse progresso que nós temos hoje. Ele trabalhou até os 97 anos de idade, sem nenhuma limitação, continuando publicando e etc. E ele é quem classificou em pós-mitóticas, em expansoras,
e em renovadoras. Ele foi o primeiro a fazer essa classificação que as células do corpo, ele chamou de pós-mitóticas, que entrava o coração e o cérebro, hoje o termo é errado, mas era chamado por ele, as expansoras e as células renovadoras, que são as células tronco e as progenitoras, que você vai aprender daqui a pouco. Muito bem, aqui está uma homenagem a ele, aqui está ele, morreu em 2007, ele viveu, vocês estão vendo aí, 97 anos, e ele, em 2004, eles convidaram ele para dar uma palestra, e falaram, você tem que levar a apresentação em PowerPoint, e ele está brincando aqui, ele dizendo assim, até o ano passado, ele fez essa afirmação em 2004, eu pensava que PowerPoint era um apontador de lápis, entendeu? Que era um instrumento para apontar lápis, PowerPoint, entendeu? Não sei se é brincadeira ou se é verdade, mas ele, no laboratório dele, ele não estava preocupado com PowerPoint. Bom, vamos entrar então. Fundiu o espermatozoide com o óvulo, formou essa estrutura aqui, que tem 2 células. Cada célula dessa se divide, você tem 4 células. Elas continuam dividindo, aqui vai ter 8, forma a mórula. Até 8 eu posso ter totipotente. Até 8 eu posso ter tote. Aí eu formo uma coisa chamada blastocisto. Este blastocisto eclodido vai criar uma massa no fundo chamado ICM. Eu vou mostrar aqui com carinho. Você vai entender isso perfeitamente. Até bem pouco tempo atrás, até, sei lá, 50 anos atrás, acreditava-se que o espermatozoide eram homúnculos, que o homem, a mulher, a criança já vinha pronta, e que a única coisa que tinha que fazer era crescer. Então o desenvolvimento era apenas crescimento, que já vinha tudo pronto. Esse era o conceito que tinha, sei lá, 100 anos atrás, do homúnculos. Tá? Porque não se conhecia o que se conhece hoje. Hoje nós sabemos que o desenvolvimento, ele tem 2 partes, ele tem um crescimento e ele tem uma diferenciação. Vai formar neurônio, vai formar eritrócito. Então o desenvolvimento tem uma parte de crescimento, olha lá, aqui por exemplo está a mórula, e tem uma diferenciação. Você vai aprender agora como é que faz. Por que uma célula vira célula de neurônio e a outra vira cardiomiócito, vira fibra cardíaca? Então aqui está o blastocisto. Então deixa eu falar para você isso aqui. Depois isso vai aparecer num slide meu, mas deixa eu simplificar isso para você de uma vez por todas, tá? Tensão pré-menstrual. Seu Laí Ribeiro com os mnemônicos dele. Única. Aqui, ó. Ó, que bonito. Totipotente, pluripotente, multipotente, unipotente. A única coisa que você precisa guardar é tensão pré-menstrual única. O TOT é mais potente do que o pluri, que é mais potente que o multi, que é mais potente que o uni. Essas são os 4 tipos de células-tronco que podem aparecer na vida. Não vai encontrar nenhuma outra diferente. Ou ela é totipotente, ou ela é pluripotente, ou ela é multipotente, ou ela é unipotente. É só você lembrar, tensão pré-menstrual única. Acabou. Esse é o processo mnemônico que eu estudei, fiz a vida inteira isso. Eu faço até hoje, acabei de fazer um para vocês. Isso aí eu criei para mim. Tá? Facilita a vida. A célula tronco totipotente, olha lá, ó, totipotente. Sabe o que está acima de tot? Acima de tot está onipotente. Ou seja, está lá perto de Deus. Tá? É onipotente, totipotente, pluripotente, multipotente, unipotente. Acima do tot está o oni. O que é uma célula tronco totipotente? Ela pode formar tudo, inclusive o cordão umbilical e a placenta. E o saco amniótico. Além de todo o corpo. Quando eu encontro uma célula totipotente, as primeiras 8 células. O espermatozoide funde com o óvulo, tem uma célula, chama zigoto, divide em 2, mas cada uma divide em 2, cada um deu 8. Até aí eu posso ir.
Então, o máximo que eu posso ter no ser humano seriam 8 irmãos gêmeos univitelinos. Isso é o máximo. Isso já aconteceu na história da humanidade. Já aconteceu de uma mãe ter 8 filhos. Tá? Se você entrar na internet, você vai ver que já teve. Então, me acompanha aqui, por favor. A cadeia de fornecimento de células-troncos embrionárias e adultos constitui a fonte de juventude. Onde é essa fonte de juventude que o Ponce de Leão procurava, meus amigos, está dentro de você.